Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é Diretriz Brasileira sobre Saúde Cardiovascular no Climatério e na Menopausa. Pessoal, nós tivemos recentemente a publicação de uma diretriz conjunta elaborada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, também pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, falando sobre saúde cardiovascular no climatério e na menopausa. É um reconhecimento realmente do impacto que o climatério, que a menopausa tem sobre a saúde cardiovascular da mulher, sobre o risco cardiovascular da mulher. O documento está excelente, muito completo, uma abordagem objetiva e baseada realmente em evidência científica. E, obviamente, a gente vai trazer aqui os principais pontos dessa nova diretriz. Vamos começar falando sobre essa associação entre menopausa e risco cardiovascular, que foi o que deu origem ao documento. Eric, por que a menopausa é considerada hoje um fator de risco para doenças cardiovasculares nas mulheres? Então, Ícaro, a gente sabe que quando ocorre a menopausa e tem o hipoestrogenismo, né, a mulher ela começa a apresentar algumas alterações que aumentam o risco cardiovascular. Então, aumenta, por exemplo, o acúmulo de tecido adiposo visceral, adipócitos viscerais ali, gerando aquele padrão mais heterogênico, o que vai gerar também uma dislipidemia mais heterogênica, com queda do HDL, maior chance de hipertrigliceridemia, partículas de LDL pequenas e densas. Ocorre também um aumento de lipoproteína A, aquela lipoproteína Azinho que a gente fala que tem associação com o risco cardiovascular, aumenta o risco de diabetes, né? Ou seja, a menopausa é um contexto de síndrome metabólica. É como se aquela mulher ali ela passasse agora a viver com síndrome metabólica, mesmo que ela não tivesse antes, né? Tem todo o arsenal ali pronto para aumentar o risco cardiovascular. E é muito interessante, assim, que nas consultas a gente vê esse relato. Claro. A gente dizer que não tinha, por exemplo, uma obesidade visceral, né? A vida inteira, não tinha barriga. Muito isso chama a atenção da questão estética, né? Que não é o foco, mas a gente tem que falar sempre, né? Muda a distribuição de gordura corporal depois da menopausa, né? Então, essa questão da obesidade ginoide, da distribuição de gordura mais em quadril, nádega, raiz de coxa, que a gente sabe que tem até um perfil ali benéfico, né? Serve como um depósito, né? Serve como um buffer, né? Serve como um lugar para armazenar esse excesso de gordura, vai ser redistribuído para a questão abdominal. Então, é como se o padrão hormonal estrogênico, androgênico, né? Vai sair aquela diferença do estrogênio que você tem no período de perimenopausa para uma predominância relativa, vamos dizer assim, né, de androgênio, então muda a distribuição para o abdômen. Então as mulheres se queixam disso na menopausa e aí acaba tendo essa mudança desses fatores de risco. E aí a gente vê isso, assim, na prática, né? Essas pacientes, elas começam a aumentar esse risco cardiovascular e chega ao ponto de igualar esse risco cardiovascular com o risco de homens. Então, acaba que em algum momento a prevalência de infarto, de AVC, vai acabar se igualando ao homem exatamente por culpa desse hipoestrogenismo da menopausa. Perfeito. A gente acaba, então, tendo dois caminhos. De uma forma mais direta, a menopausa vai levar a obesidade visceral, mudança do perfil lipídico, já aumentando diretamente o risco cardiovascular, e indiretamente aumentando, por exemplo, o risco de diabetes, já pela obesidade visceral, e o diabetes levando ao aumento de risco cardiovascular. Mas aí lembrar também que se você tem uma paciente que entra em menopausa, mesmo sem falar em terapia de reposição hormonal, mas que ela mantém peso, mantém perfil sem diabetes, sem as comorbidades, ela vai manter um risco cardiovascular mais baixo, né? Embora a mudança de distribuição já afete isso diretamente. Perfeito, Luciano. Bem, na hora de fazer a terapia hormonal da menopausa, a gente vai entrar num ponto importante que é quais hormônios escolher para fazer essa reposição, digamos assim, essa terapia hormonal. A gente sabe que o estrogênio seria o principal hormônio feminino no que se refere à melhora dos sintomas associados à menopausa, mas os progestagênios têm uma participação fundamental na proteção do endométrio contra uma proliferação excessiva e um possível risco futuro de câncer de endométrio. E aí a gente vai se deparar com várias apresentações disponíveis hoje no mercado de estrogênios e progestagênios. Qual seria o melhor caminho a seguir de acordo com a diretriz, Eric? Então, em relação ao estrogênio, a gente deve priorizar o estradiol.
pode ser o 17-beta-estradiol ou o valerato-estradiol. O estradiol é a molécula principal estrogênica produzida pelo ovário feminino, então a gente está o mais próximo aí da fisiologia. Uma outra opção que a gente praticamente não encontra mais no mercado é estrógenos equinos conjugados, mas independente, ele não é prioridade em frente ao estradiol. O estradiol realmente ele é o de escolha. E o sintético a gente não deve utilizar, né? Que seria o etinilestradiol, que está presente nos contraceptivos hormonais, esse a gente evita utilizar. Então, realmente, de escolha, 17-beta-estradiol ou valerato de estradiol. Eles até citam os equinos no texto, né? Mas Isso, mas é segunda linha, terceira linha, a gente nem encontra mais, né? Porque lembrar que assim, tem um corpo de evidência científica muito grande com o estrógeno equino conjugado, porque do caso dos primeiro estudos, lá atrás. Exatamente, os estudos originais usaram esse tipo de preparação, né? Mas hoje a gente não... Inclusive o WHI, que foi aquele grande marco, né? Estudo que, enfim, foi o estudo que acabou mostrando aumento de risco cardiovascular nas mulheres que usaram estrógenos equinos conjugados com a progesterona, medroxiprogesterona, mas que tem as suas nuances, tem as suas limitações, a gente não pode, a partir dele, dizer que não pode fazer a terapia hormonal na menopausa. Isso. Né? Porque a maioria das mulheres eram acima de 60 anos de idade, mais de 10 anos de menopausa, e foi isso que acabou levando ao aumento de risco cardiovascular. Então, por exemplo, uma dúvida que eu já recebi de um seguidor nosso do Endocrino Papers. Se eu tenho uma mulher que está ali na fase do climatério, mas que ainda há um desejo de contracepção, não seria interessante fazer a terapia hormonal com um contraceptivo, o famoso ciclo 21, por exemplo? O que você acha? Pronto, veja, se ela está na perimenopausa, existe ainda a chance de gestação, você pode fazer sim um contraceptivo hormonal combinado. De preferência, usar algum que tem estradiol. Perfeito. Certo? Então a gente tem algumas, a gente tem no mercado apresentações que tem estradiol. Então, se você for utilizar contraceptivo hormonal, dá preferência, pensando na questão cardiovascular, dá preferência ao que tem estradiol. A não ser, claro, que você esteja num serviço, num local isolado, que o custo seja um problema, tem aquele contraceptivo ali que tem estradiol no posto de saúde, não tem outra situação e você tem que garantir a contracepção e não tem outra opção, beleza, mas se você tem como evitar, vamos usar o estradiol. Maravilha. E com isso a gente vai melhorar os sintomas relacionados à menopausa. Isso. E referente à proteção endometrial? Então, aí vai ter que fazer o progestogênio, né? E existem vários progestogênios, né? Se você for olhar assim, as apresentações, né, a gente vai encontrar aí uma lista enorme e aí bate aquela dúvida, qual usar? Para atingir o objetivo, que é a proteção endometrial, você pode usar qualquer um, né? Então, noretesterona, progesterona micronizada, medroxiprogesterona, dihidrogesterona, enfim, só citando alguns. Agora, se a gente pensar em segurança, principalmente do ponto de vista cardiovascular, aí a progesterona micronizada, que é aquela que realmente, estruturalmente, é a progesterona produzida pelo ovário, é a melhor. Então, ela é que é a menos trombogênica. Então, ela é que tem o melhor perfil de segurança para paciente de uma forma geral. E se tiver risco cardiovascular um pouco aumentado, aí é que a gente deve priorizar ela mesmo. O inconveniente da micronizada seria a questão de separar a dose, né? O paciente faz o estradiol e faz a progesterona separada. Porque a gente tem uma associação fixa muito usada, mas é com noretesterona. Isso, a gente não tem associação fixa com progesterona micronizada. Agora, não é só a progesterona micronizada, existe um outro progestogênio, que é a dihidrogesterona, né, que ela tem um perfil de segurança muito parecido. A dihidrogesterona também é chamada de retroprogesterona, porque na verdade é a mesma molécula da progesterona micronizada, só que em espelho, digamos assim. Você tivesse, ela é a imagem dela num reflexo. Então a molécula é muito semelhante. Então acaba que o perfil de segurança da dihidrogesterona também é semelhante ao da progesterona micronizada. Tipo, não tô achando, faltou no mercado, como aconteceu ano passado, inclusive. Faltou no mercado progesterona micronizada. Você pode substituir pela dihidrogesterona. Também é uma opção. Bem, um terceiro ponto da diretriz é referente a vias de administração. E isso faz diferença no que se refere ao risco cardiovascular, como será tratada a mulher que tem um alto risco cardiovascular, por exemplo. A gente tem que saber, então, quais são as possíveis vias, principalmente falando da terapia estrogênica. A gente teria a opção da via oral, via transdérmica, via vaginal. E eu acho que vale a pena a gente pormenorizar cada uma delas e quais seriam as particularidades em relação a risco cardiovascular, risco de eventos trombóticos. Tá. Sistêmico, quando a gente fala de terapia sistêmica, é a oral e a transdérmica. Quando a gente fala de terapia vaginal local, a gente só tem ali a vaginal.
certo? Lembrando que a terapia vaginal, a gente geralmente não se estressa muito com esses efeitos adversos sistêmicos, embora falta evidências, como por exemplo para câncer de mama, ainda dúvidas aí. Mas quando está pensando em risco cardiovascular, fazer a terapia vaginal, se a paciente tem sintomas geniturinários importantes, não chega a ser uma preocupação. Agora, indo para a via sistêmica, se eu estou preocupado com o risco cardiovascular da mulher, geralmente eu vou preferir a via transdérmica. Por quê? Porque existe uma grande diferença aí entre a oral e a transdérmica, que é a história da primeira passagem hepática. Quando eu faço a ingestão oral, vai ser absorvido ali pelo sistema porta e vai ter uma primeira passagem hepática. Essa primeira passagem hepática do estrógeno por via oral vai estimular esse fígado, por exemplo, a produzir proteínas protrombóticas, produzir angiotensinogênio, produzir VLDL, aumentando o risco de hipertrigliceridemia, né? Então, é tudo, como a gente falou, é um ambiente de síndrome metabólica e eu vou estar aumentando proteínas trombogênicas, aumentando angiotensinogênio, aumentando VLDL e triglicerídeos. Então, não é algo realmente que eu queira, né? Então, a via transdérmica tem essa vantagem de evitar a primeira passagem hepática. Então, não teria esse efeito. Claro que a gente ainda tem limitação de evidência, porque do ponto de vista biológico faz todo sentido, mas assim, a gente tem muita coisa de estudo observacional, de a gente dizer, a transdérmica é melhor, né? Mas, de uma forma geral, enquanto a gente também aguarda evidências melhores, se a paciente tem alto risco cardiovascular, né? Se você está preocupado com isso, vamos escolher a via transdérmica. Seria ótimo se a gente tivesse um estudo na versão do Traverse, né, para a menopausa. Dificilmente vai ter, até por conta da disponibilidade, né, não tem mais quem patrocine isso. Lembrar para o pessoal que está vendo prova que tem um efeitozinho pseudo-benéfico, né, que o estrogênio por via oral poderia reduzir níveis de LDL. E aumentar a HDL. E isso não tem impacto em relação pelo contrário, o aumento dos fatores protrombóticos aumentam o risco em relação a essa redução desse perfil, e ninguém vai indicar por conta disso, pelo amor de Deus. A mulher tem hipercolesterolemia, então é melhor fazer o oral? Não. Melhor fazer estatina. Exatamente. E a outra é a história da lipoproteinazinho, né? Porque a gente fala muito que estatina não tem impacto, que estrogênio reduz lipoproteinazinho, mas reduz nesse contexto, porque a falta do estrogênio aumenta. Não é que ele vai reduzir, né? Você também não pode dizer que ao fazer isso e reduzir lipoproteinazinho vai ter benefício cardiovascular. Não tem essa evidência. Em relação à progesterona, as vias que têm evidência realmente para proteção endometrial são a via oral, né? Se for o óvulo, né, da progesterona micronizada, pode ser feita via vaginal. Isso. E a progesterona na forma de adesivo. Aquele gelzinho manipulado que algumas pessoas prescrevem não tem evidência para proteção endometrial. Pelo contrário, tem evidência de que não protege. Porque por essa via transdérmica, a progesterona que manipula e faz em creme e gel, não parece atingir níveis séricos adequados para levar a proteção endometrial. Né? Então, aqui tem de evidência apontando para não proteção. Algumas pessoas hoje tem muita informação cruzada, né? Advoga a história de progesterona para terapia para sono, para transtorno do sono, alguma coisa. Mas a evidência que tem realmente é a história da proteção endometrial, né? Não extrapolar nada. Então vai usar um efeito adverso da progesterona para tratar um problema. Claro. Exato. Muito bem, então conhecemos quais são as possibilidades de apresentações hormonais para o uso, quais são as vias, particularidades de cada uma dessas vias. Agora vamos selecionar a nossa paciente. Vamos entender qual é a real indicação da terapia hormonal na menopausa, em relação à idade da paciente, em relação a tempo de menopausa, em relação a manifestações, a gravidade da síndrome menopausal que ela apresenta. Quando eu devo prescrever a terapia hormonal na menopausa e quanto tempo deve durar essa reposição hormonal? Pronto, boa pergunta aí, que é uma pergunta que todo mundo faz, né? É uma dúvida frequente. Então, assim, tem que ter uma indicação. A indicação atual é que essa mulher tenha sintomas de moderado a grave, sintomas vasomotores, sintomas relacionados à menopausa, os famosos fogachos, né? Essa seria a principal indicação, porque a terapia estrogênica é a terapia mais eficaz para resolver os fogachos, que a gente sabe que atrapalham muito a qualidade de vida, o sono e até a função sexual também dessas mulheres, né? Então, está indicado nesse contexto. Mas o ideal é que essa mulher esteja dentro do que a gente chama de janela de oportunidade, que seriam aqueles primeiros 10 anos de menopausa, tá? Que é um período de tempo em que você dá o estrógeno
não vai aumentar o risco cardiovascular, como aconteceu no WHI, Isso. em que as mulheres, na maioria, tinham idade acima de 10 anos. Tanto que reavaliações subanálises do WHI, quando pegou apenas o grupo de mulheres que tinham menos de 10 anos de menopausa, não houve esse aumento de risco cardiovascular. Certo? Então, se você passa dos 10 anos, essa mulher provavelmente já vai ter placa aterosclerótica, que dá o estrógeno, vai desestabilizar essa placa e vai predispor a evento. Se você dá antes, você vai talvez até prevenir. E tem algumas evidências que até sugerem que você dar o estrógeno nesse período de janela de oportunidade poderia talvez ser benéfico do ponto de vista cardiovascular. Então, do ponto de vista cardiovascular, é seguro dentro dos 10 anos. E entra a idade também dados aí vindo aí do que a gente conhece do WHI, que se você começa antes dos 60 anos de idade, é seguro, certo? Então esse seria o ideal. 10 anos de menopausa e menos de 60 anos quando a gente pensa na saúde cardiovascular. Perfeito. A diretriz até coloca uma observação, que se de repente você não conhecer a idade da menopausa, uma mulher que realizou esterectomia, por exemplo, use o ponto de corte de 60 anos. O destaque é exatamente esse, é porque a média de idade de menopausa na faixa ali dos 50 a 51, então os 10 seria até os 60, né? Mas assim, se uma paciente teve uma menopausa antecipada, 46, então seria até os 56 e por aí vai. E outro dado que eles falam sobre insuficiência ovariana prematura, de manter a terapia hormonal pelo menos até os 50 anos, que é quando seria a menopausa fisiológica. Isso, só lembrando que na insuficiência ovariana prematura não existe isso de só vai indicar se tiver com sintomas. Insuficiência ovariana prematura é igual à indicação de terapia estrogênica, exceto se tiver contraindicação. Porque essa mulher sem terapia estrogênica, ela vai aumentar risco cardiovascular. Certo. É um dos grandes problemas da insuficiência ovariana prematura, o aumento do risco cardiovascular, né? Fora a saúde óssea. Então você faz a reposição sempre, exceto se tiver contraindicação, até pelo menos 50 anos de idade. Agora, uma das perguntas que você me fez, né? Na menopausa fisiológica ali, na idade em torno de 50 anos, comecei a terapia hormonal da menopausa, por quanto tempo eu vou fazer? Todo mundo quer um número mágico. Essa é a pergunta de 1 milhão. Mas não existe esse número mágico. Depende. E a diretriz, ela coloca isso. Não tem como estabelecer um tempo máximo de uso. Isso vai ser determinado a cada consulta, avaliando a presença ainda do benefício e a presença de riscos. Você sempre vai estar reavaliando essa paciente para risco cardiovascular, para risco de câncer de mama, de câncer de endométrio. Sempre você vai estar fazendo essas avaliações, né, para você ver se o equilíbrio entre benefício e risco continua. A partir do momento que você vê não está mais valendo a pena, o risco está está ultrapassando o benefício, você suspende. Claro que em comum acordo com a paciente também, porque isso vai ser uma decisão compartilhada. E nesse cenário a gente hoje vê muitas pacientes assim que usam terapia de reposição hormonal por tempo bastante prolongado, sem maiores problemas, e não tem nada de muito complicado não. Muito bem. Até aqui a gente falou sobre pontos super importantes dessa nova diretriz, mas falta discutir ainda quais são as contraindicações de acordo com o documento para a terapia hormonal na menopausa. Um ponto super importante que é como fazer a prescrição, o que utilizar nos diferentes perfis de risco cardiovascular e também o que é que a diretriz fala sobre o uso de hormônios bioidênticos e implantes hormonais na menopausa. Se você quiser conferir o nosso podcast completo, na íntegra, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia, também conhecido como curso de consultório do AFIA Endocrino Papers. Eu te espero lá.